Caros filhos, a liturgia na qual este 15º domingo se reveste e que o Senhor nos apresenta, nos leva a olhar dois pontos: a olhar para Deus e a olhar para nós. Toda a Sagrada Escritura, ela tem esta função, mas em alguns momentos, de modo específico, principalmente quando o Senhor ensina, Ele quer que saibamos olhar para Ele e também olhar para nós e nos avaliar, para saber e aprender a mudar e a corresponder. Como vimos na primeira leitura, quem é a palavra? Quem é aquele que vem? Quem é aquele que semeia? É Deus. E o próprio Cristo é a palavra, o verbo do Pai, que a nós vem a semear, para que possa então produzir fruto. O principal fruto que o Senhor veio a semear é a salvação, que não é outra coisa senão a nossa união com Ele. Ele já o oferta, mas cabe a nós corresponder ou não. E os terrenos? Os terrenos somos nós. É onde olhamos para nós mesmos e nós podemos ser aqueles que estão à beira do caminho, que são pisados, que são endurecidos, que estão fechados. O nosso coração, esta terra, pode estar deste modo, pela vaidade, como vimos na segunda leitura, ou então, como tantos judeus, principalmente as autoridades no tempo de Jesus, que se fecharam, não queriam ouvir, não queriam mudar, por isso ouviam, mas sem atenção, viam, mas com desleixo, e por isso não mudavam, por isso não se convertiam, estavam ali meramente de passagem. São terrenos que não têm meios aonde a palavra possa penetrar e frutificar. Ouvem, mas não escutam, olham, mas não veem, porque não têm atenção, porque não sabem abrir-se, porque não querem escutar, não querem mudar. Assim a palavra não entra, não penetra, não frutifica. Há terrenos pedregosos, que em meio às pedras existem pequenas fendas onde ainda tem alguma coisa. Ali a palavra até entra, mas são tantas pedras e é tão raso, tão superficial aquilo no qual se pode penetrar. São aqueles que vão em retiro, faz isso, faz aquilo, estão na festa, na semana seguinte somem. Porque quando estão na empolgação é ótimo, uma maravilha. Mas a perseverança, a constância, as exigências, isso aqui eu não quero não. E aí sai. E assim a palavra até vai, toca, mas se acalma. Existem terrenos espinhentos, terrenos que têm ervas daninhas, vícios, erros, pecados, mas também mais amizades e por vezes inúmeras feridas dos quais não se deixam tratar. E assim, diante dos primeiros embates, a inconstância, o nervosismo, a fraqueza, as fugas, a semente toca, penetra, começa a crescer, mas tudo sufoca. Eu tenho aquilo que eu quero mais, as minhas mais escolhas vão sufocando, e aí eu escolho aquilo que é mais fácil.
não a Deus. Mas também existe o terreno bom. E qual a diferença do terreno bom para um caminho, os que têm um terreno pedregoso ou espinhento? Podemos pensar, não, porque o terreno bom estava ali. A grande diferença é que o terreno bom se deixou ouvir, se deixou tocar. Porque por vezes o terreno bom também tinha muitos espinhos. O terreno bom por vezes tinha muitas pedras. O terreno bom também era socado pela soberba e ficava impenetrável. Mas ele se deixou arar, limpar as pedras, arrancar os espinhos, se deixou cuidar, e por isso é um terreno bom. Por isso recebe verdadeiramente a palavra, porque se deixa cuidar, se deixa tratar, deseja mudar, por isso pode dar fruto, porque sabe abrir-se. Vemos ao longo da história da igreja tantos que assim foram. Quando olhamos os santos, vemos às vezes somente nossa, ele está lá em cima. É porque a gente não conhece a história, porque a gente não se inteira da nossa fé, é porque a gente nem mesmo conhece os santos. Porque se a gente conhecesse, a gente veria exatamente este efeito. Vemos um santo que tantos colocam lá em cima, mas quando vemos justamente isso. Olhamos para Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho já foi todo tipo de terra. Santo Agostinho já foi um caminho pisado, ensoberbecido pela sua inteligência, pela soberba que tinha de conhecer as coisas, de fazer, da sua posição, do poder, do prestígio. Já foi um terreno extremamente espinhento, apegado aos prazeres, às más amizades, aos apegos, às feridas da relação paterna. Mas também já foi, por vezes, extremamente pedregoso, em vista dos seus interesses, em vista das suas posições, daquilo que almejava. E como saiu de um mero Agostinho, que tinha meramente uma posição no império, para ser quem a gente conhece hoje? De alguém na qual a história passa, para ser daquele que fica marcado. Ele soube ouvir, toma e lê. Ele soube parar e daquilo que deixava de lado, porque achava a Sagrada Escritura uma balela, uma superficialidade, uma historinha qualquer, soube parar e olhar, soube parar e ouvir. E das suas inconstâncias de ir e vir, de se deixar tocar, mas meramente por caprichos, se converte e se torna quem é. Não só pela quantidade de obras que fez, mas pela correspondência, pela defesa da fé, por ser mais. Outro também que por vezes olhamos e falamos, nossa, é São Francisco. Quando olhamos, nossa, São Francisco, a pobreza. São Francisco é São Francisco porque ouviu. Porque antes era um terreno extremamente pedregoso e espinhento, apegado às riquezas, aos prazeres, a um prestígio, queria, até que se deixou tocar pelo Senhor e quis abandonar tudo.
deixou até mesmo a roupa do corpo para estar com Deus. Se deixou trabalhar e cuidar para ser verdadeiramente um bom terreno. Deus, Ele semeia em todo lugar. Quando olhamos a palavra dos terrenos, vemos que o Senhor vai a todos. Ele não deixa cair, Ele semeia. No meu terreno, no seu terreno. Mas há aqueles que não se deixam cuidar e aqueles que se abrem para que o Senhor possa nele gerar fruto. Cabe a nós nos abrir. E apesar da nossa soberba, de ter por vezes o nosso coração pisado, do nosso endurecimento superficial, dos nossos vícios, dos nossos medos, dos nossos pecados, aprender a nos abrir, deixar que o Senhor semeie, aprender a ouvir e nos deixar mudar e converter. Só assim, verdadeiramente, deixaremos tratar a terra e converter assim o nosso coração. Os santos assim fizeram. A Virgem Santíssima foi sempre terra boa, porque sempre se deixou cuidar pelo Senhor. O que ela desejava era unicamente que a palavra nela fizesse o seu querer. Que possamos, como ela, também nos abrir, nos deixar cuidar pelo Senhor, para que possamos produzir os frutos que Ele tanto deseja. Para o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.